Ken é um garoto comum que é acidentalmente invocado para outro mundo como um curandeiro fraquinho. Mas quando uma mamãe gostosona e poderosa o submete a um treinamento pesado, ele fica apelão e detona o Lorde Demônio. Tudo começa quando Ken volta da escola, pensando na vida sem sal que tem, mas começa a chover, e ele se abriga no vestiário. Nisso, a dupla mais popular da escola, Suzune e Kazuki, percebem que Ken está sem guarda-chuva, dão um extra a ele e se oferecem para acompanhá-lo. No caminho, Ken fica chocado com a gentileza deles com um Zé Ninguém como ele, mesmo sendo os populares. De repente, Suzune e Kazuki param ao ouvir sinos, mas Ken acha que é barulho, pois não ouve nada. Segundos depois, um círculo mágico aparece sob seus pés e eles são teleportados para a frente do Rei Lloyd, que revela que foram invocados como heróis para lutar contra o exército do Lorde Demônio. Ao ouvir isso, Suzune fica empolgada, enquanto Kazuki exige ser mandado de volta para apagar o histórico do navegador. Quando Lloyd diz que o ritual só funciona de um jeito, Kazuki fica puto, mas o rei se ajoelha e promete achar um modo de mandá-los de volta. Ele também implora que o ajudem enquanto isso, mas Kazuki lembra que são só estudantes comuns. É quando a maga da corte de Lloyd explica que a magia de invocação mira aqueles com aura de protagonista, pois só os com habilidades excepcionais ouvem os sinos. Ao ouvir isso, Ken revela que não ouviu sinos e a ficha cai. Ele foi invocado por acidente. O jogo tá bugado. Mais tarde, a maga da corte pede aos heróis para testarem sua afinidade mágica com uma bola de cristal. E Suzune vai primeiro, animadíssima. A bola brilha amarelo, e a maga diz que ela tem o poder de Zeus, fazendo-a sorrir. Kazuki também toca, e a bola brilha branco. A maga então diz que ele possui magia de luz, que demônios temem, assim como vocês, fedorentos, temem um bom banho. Por fim, Ken põe a mão e a bola brilha verde, mas quando ele olha para a maga em busca de respostas, ela agarra a mão de Ken e corre em pânico para a sala do trono. Ao contar a Lloyd, ele diz ansiosamente a Ken que ele deve deixar o reino para o seu próprio bem. Mas Ken fica confuso, pois tudo acontece rápido demais para seu cérebro de amendoim. Nisso, uma mamãe gostosona de cabelo verde chamada Rose arromba a porta, e a música de chefe de Elden Ring começa a tocar ao fundo. Ela entra casualmente e pergunta a Lloyd sobre os heróis, mas ele está aterrorizado demais para falar. A maga da corte fala por ele, dizendo a Rose que os heróis esperam na outra sala, o que a faz sair. No entanto, Ken está confuso e pergunta ao rei o que significa a bola brilhar verde, o que faz todos na sala surtarem de novo. Rose ouve, volta para pegar Ken, mas Lloyd rapidamente ordena à maga da corte que o leve para um lugar seguro. Ela o tranca numa bolha e o manda embora, mas Rose corre atrás e consegue pegá-lo. Ela então diz ao rei que vai treinar o garoto para virar um Giga Chad de respeito e o leva, e ninguém ousa impedi-la. Mais tarde, a maga da corte diz a Suzune e Kazuki que Ken tem afinidade com magia de cura, mais rara que ovelha rosa no Minecraft. A própria Rose é uma dessas curandeiras raras e levou Ken para treiná-lo como seu subordinado. Mas o problema é que ela é rigorosa demais. Naquela noite, Rose diz a Ken que o está recrutando para sua equipe de resgate antes de apresentá-lo ao seu bando de escravos. Os garotos logo assustam Ken, mas ela manda que sejam legais e diz a Ken para se preparar para o treino de amanhã. Sem outra escolha, Ken aceita e vai para a cama, sem saber que Rose vai moê-lo sem palavra de segurança. No dia seguinte, Suzune e Kazuki visitam a casa de Rose para ver Ken, e ele diz que está exatamente onde quer estar. A dupla fica aliviada, e Suzune lhe deseja boa sorte dizendo que começa o treino hoje. Ken diz que ela está arrasando no visual, e depois que Kazuki agradece a Ken pela motivação, eles voltam ao Palácio Real. Depois que eles saem, Rose aparece, e Ken começa a tremer de medo pela presença aterrorizante dela. Ela lhe entrega um diário e manda que ele escreva seu regime de treino diário até o que sente sobre isso. Mais tarde, ele se junta a Rose no campo de treino, e ela pede que ele sinta um calor ao redor do coração. Ela acrescenta que é a mana dele, e que ele deve canalizá-la para usar sua magia, mas ele está longe disso agora. Depois ela manda que ele leia um livro, mas Ken diz que não entende a língua deste mundo. No entanto, ao abrir o livro, ele percebe que consegue ler, e Rose explica que todos os heróis vêm com um tradutor automático embutido. Ela então mostra a fronteira entre o reino de Linder e o território demoníaco, e que ele deve ler este livro para aprender mais sobre este mundo. No dia seguinte, ela faz Ken correr por quilômetros, e depois o faz correr numa subida para fortalecer suas pernas de frango. No entanto, Ken se cansa e cai, fazendo Rose pisar no dedo dele por estar enrolando.
Enquanto ele ofega de dor, percebe que toda a dor sumiu, e Rose explica que usou magia de cura para consertá-lo. Ela então manda ele mexer a bunda suja, e Ken volta a correr pelos próximos dias, progredindo lentamente a cada corrida. Num dia chuvoso, ele cai de cara no chão e fica ainda mais imundo, mas Rose friamente manda que ele pare de enrolar. Isso irrita Ken, mas então ele vê a mão brilhar e percebe que o treino está funcionando. No dia seguinte, Rose deixa suas pegadas na bunda de Ken, dizendo que ele não está progredindo o suficiente e que vai fazê-lo treinar mais pesado de agora em diante. Daquele ponto em diante, Ken continua tendo a bunda moída diariamente, forçado a aprender magia de cura só para funcionar. Dias depois, ele usa sua magia para nunca se cansar e até corre junto com os outros alunos de Rose. Apesar disso, Rose continua rigorosa, e ele jura fazê-la engolir poeira ficando mais forte. No dia seguinte, Rose finalmente o libera da corrida e o faz fazer flexões, e ele usa magia de cura para restaurar os músculos sempre que sentem dor. Vendo isso, Rose finalmente diz que o está treinando assim para que ele possa fugir do inimigo o mais rápido possível. Ela acrescenta que o trabalho dele será carregar seus aliados feridos para um lugar seguro, e correr mais rápido significa salvar mais vidas. Com essa nova compreensão, Ken continua treinando e até faz corrida e flexões no mesmo dia. Justo quando pega o jeito, Rose o faz usar pesos extras, o que o leva de volta à estaca zero. No dia seguinte, um dos outros aprendizes, Tong, come o almoço dele, e isso irrita tanto Ken que ele corre atrás, mesmo com os pesos extras. Uma semana depois, Kazuki e Suzune fazem uma visita surpresa, só para encontrá-lo fazendo flexões com um bloco de concreto e Rose nas costas. Quando ele desacelera, Rose começa a provocá-lo, mas Ken já está farto e responde à altura. No entanto, Rose o pune jogando outro bloco de concreto nas costas, mas ele aguenta e faz uma flexão. Vendo isso, Rose finalmente reconhece sua existência inútil, dizendo que ele foi promovido de imundo a lixo. Nisso, Suzune começa a babar pelos músculos definidos de Ken, enquanto Kazuki se preocupa com o bem-estar dele. Nisso, o comandante noturno Sigilus agarra Rose pela garganta e a repreende por arruinar o futuro brilhante de um jovem, mas ela manda ele vazar, pois Ken é aluno dela, e ela o treinará como quiser. Ela também acrescenta que fará de Ken seu braço direito, pois ele é um osso duro de roer que sobreviveu a todo o treino dela, e Ken não acredita que ela o esteja elogiando. Ela então diz a Ken para fazer uma pausa e conversar com os amigos, então eles descansam sob uma árvore, onde Ken nota que estão acompanhados por uma Shod loira. Ela se apresenta como Princesa Célia, e Ken se ajoelha, pedindo desculpas por ser tão casual com ela. Célia diz que prefere formalidade, e então tira uma torta com uma aparência deliciosa para todos desfrutarem. Kazuki então pergunta a Ken se ele passa por um treino tão pesado todos os dias, mas Ken diz que o treino de hoje foi bem leve. Kazuki então fala sobre sua própria rotina de treino, acrescentando que seus mentores são muito cuidadosos com o bem-estar deles. Quando Ken diz que Rose o moe brutalmente todo dia, Suzune levanta a camisa de Ken e começa a babar pelo tanquinho dele, o que desperta seu lado pervertido. Kazuki então pergunta como ele age tão normal apesar do treino pesado, e Ken admite que mesmo querendo fugir, passou a gostar da rotina. Ele então mostra sua magia, dizendo que quer ser útil como eles. Suzune pergunta se ele fará RCP nela, se ela estiver em apuros, mas Ken tem certeza de que ela não precisará da ajuda dele, porque ela não é normal. Nisso, Tom traz comida, mas Ken o fuzila com o olhar porque ele roubou o almoço de Ken antes, e isso inicia uma briga entre os dois. Célia se preocupa com a segurança de Ken, mas Kazuki diz que ele ficará bem, pois isso é uma terça-feira normal para ele. Suzune concorda, notando que Ken parece feliz ali. Então eles decidem voltar ao castelo enquanto ele aproveita sua batalha com o novo amigo. Naquela noite, Ken toma banho e lembra como Suzune babava por ele, o que o faz perceber que realmente ficou sarado. É isso aí. Apesar de seu corpo ser uma máquina, Ken se pergunta se sua mente é forte o suficiente para igualar seu físico. No dia seguinte, durante o café, Rose joga uma sacola pesada na cara de Ken, que é sua maneira formal de convidá-lo para sair. Ela então o leva à fronteira, onde assusta os guardas para que os deixem passar. Logo, chegam a uma floresta chamada Escuridão de Linger, e ela explica que está cheia de monstros e que ele não pode voltar até caçar um grande urso pardo. Ken começa a fazer um escândalo porque os grandes ursos pardos são basicamente o chefe final dos ursos, mas Rose diz que ele consegue antes de arremessá-lo na floresta. Agora em queda livre, Ken entra em pânico até perceber que é o protagonista. Então ele usa seus poderes de cura para amortecer a aterrissagem e garantir que seus ossos não quebrem. Depois ele se anima, dizendo que isso é mamão com açúcar para ele, mas um urso branco gigante aparece e o traz de volta à realidade. Enquanto corre pela vida, ele se lembra de todo o treino que teve e decide lutar, só para dois ursos azuis se juntarem à caçada. Ken começa a correr de novo e se encontra no topo de uma cachoeira.
Então ele pula e consegue escapar dos ursos. Agora encharcado, descansa num galho de árvore e espera suas roupas secarem enquanto come algo. No entanto, como o sol está se pondo, ele decide encerrar o dia. No dia seguinte, ele marca sua base e segue para a floresta, deixando mais marcas para guiá-lo de volta para casa. Após alguma busca, ele encontra uma árvore com marcas de garras e imediatamente fica em alerta. Nisso, ele vê um coelho sair de um arbusto e percebe que o pobrezinho se machucou. Ken usa sua magia de cura para consertar o coelho e então volta a procurar ursos, só para ver que o coelho o está seguindo. Ele manda o coelho ir embora porque está sendo perseguido por monstros, só para perceber que o pequeno está levando a base dos ursos. Após encontrar onde os ursos vivem, ele vai ao rio para pegar água, mas o coelho se junta a ele de novo. Então Ken decide fazer dele um amigo. Mais tarde, enquanto observa os ursos dormirem e percebe que está se divertindo, ele acaba ficando doente no dia seguinte por causa da água do rio. Sua magia de cura não parece funcionar, e enquanto ele sofre, seu amigo coelho retorna para confortá-lo. No dia seguinte, o coelho leva Ken a um lago onde a água é segura para beber. Mas enquanto Ken verifica, o coelho de repente se assusta e sobe numa árvore. Ken o segue para ver o que está acontecendo, só para ver uma cobra gigante com sede de sangue escorrendo do corpo. Vendo isso, Ken fica tão aterrorizado que esquece de respirar e promete a si mesmo ficar longe da cobra. Dias depois, ele observa os ursos novamente e, embora ache a família deles fofa, sabe que deve eliminá-los para ir para casa. No dia seguinte, ele decide finalmente enfrentar o urso, mas quando vai à casa deles, descobre que já foram fatiados até a morte. Olhando as marcas de mordida, Ken percebe que é obra da cobra gigante, que não queria comê-los, mas caçá-los por diversão. Ele então avista um filhote de urso vivo nos escombros, e vê-lo chorar pelos pais mortos o comove. Então ele promete ao filhote que vingará seus pais. Enquanto isso, Suzune e Kazuki visitam Rose para ver Ken, mas descobrem que ele está treinando na floresta há 10 dias. Kazuki se preocupa porque Ken sumiu mais que o pai dele, mas os caras dizem que Rose manda ali, então não podem trazê-lo de volta até ela permitir. No caminho de volta, Kazuki compartilha sua crescente preocupação com Suzune, mas ela o assegura que Ken tem a armadura de protagonista e voltará logo. Enquanto isso, Ken prepara uma lança de madeira para si e pede ao amigo coelho que o leve até as cobras, e o pequeno relutantemente concorda. Após viajar um pouco, Ken finalmente localiza a cobra, mas fica chocado ao ver que o filhote de urso também veio para se vingar. Apesar do medo, Ken diz a si mesmo que já viu coisas mais assustadoras e avança contra a fera, estourando o olho dela como um balão. Agora com dor, a cobra o arremessa contra uma árvore, mas Ken se cura com magia e saca sua faca para se defender. No entanto, quando a cobra morde seu braço, ele supera a dor e a esfaqueia por dentro, fazendo a cobra soltar. Contudo, ele de repente sente veneno correndo em seu sangue, e apesar de não ter experiência prévia em curar veneno, ele consegue fazê-lo. Quando a cobra ataca de novo, o filhote de urso ajuda Ken, e isso permite que ele pouse na cabeça da cobra. Primeiro, ele a nocauteia com um soco brutal, seguido por enfiar a lança de madeira em seu crânio, finalmente mandando a cobra para o beleléu. Depois, o filhote de urso começa a abraçar Ken, mas Ken mal consegue se mover após todos os golpes que levou. Nisso, ele percebe que todo chefe em Sekiro tinha uma fase 2, e manifesta a cobra voltando à vida. Incapaz de se mover, Ken começa a xingar Rose, que o mandou para a morte, mas ela aparece no último segundo e pisa na cabeça da cobra, acabando com ela num único golpe. Ken se pergunta como ela chegou ali, só para descobrir que o coelho que ele fez amizade é na verdade Kukuro, o pet de Rose, enviado para espioná-lo. Ela também diz que estava por perto o tempo todo caso Ken precisasse de ajuda, e nunca esperou que ele encontrasse uma fera tão grande. Ela explica que esta é uma criação do Lorde Demônio, e Sigilus não conseguiu acabar com ela na última invasão, então ela fugiu para a floresta. Ela também nunca esperou que a cobra derrotasse 2 ursos pardos, pois mesmo um sozinho é forte o suficiente para derrotar uma unidade inteira de tropas de elite. Ken finalmente entende que sua bunda estava condenada a ser moída desde o início, mas Rose diz que ele não era esperado para vencer, mas para aprender a sobreviver contra algo muito mais forte que ele. No entanto, Rose admite que se interessou em testar os limites de Ken, então esperou até o último momento para intervir. Nisso, o filhote de urso começa a rosnar para Rose, o que faz Ken perceber que agora tem um amigo. Com isso, o urso o carrega nas costas porque ele ainda não consegue se mover e Rose anuncia que Ken passou no teste com louvor. Uma vez fora, ela diz que ele está qualificado para se juntar a ela no campo de batalha, e há uma chance de ele sair vivo. Quando ele pergunta do que ela está falando, ela diz que o Lorde Demônio vai atacar o reino deles em breve. Rose diz a Ken que ele estará na linha de frente como parte da vanguarda, e quando ele questiona o que os outros curandeiros farão, ela diz que eles têm papéis diferentes. Ken diz que está longe de ser tão forte quanto ela, mas Rose diz que ainda tem tempo e que ela vai colocá-lo em forma. Enquanto isso, o Lorde Demônio invoca Amélia, uma comandante gostosona com seios enormes.
e ela o informa que as forças estão prontas para atacar o reino de Linger. O Lorde Demônio a lembra que, apesar do sucesso anterior, os humanos conseguiram escapar de suas garras, então ele espera que ela dê o seu melhor. Depois que ela garante que terá sucesso, ela vai para os corredores para soltar um suspiro de alívio. É quando o Dr. Hireluke aparece e começa a provocá-la. Mas quando ela se afasta, ele diz que criou um novo protótipo de demônio, o que desperta a curiosidade dela. Ela vai ao laboratório dele, onde ele lhe mostra um monstro cobra gigante chamado Baldinak. Mas Amelia lembra que ele fez um parecido antes que sumiu na última invasão. Hireluke lembra o que aconteceu, então ele fez este ainda mais forte que antes, o que Amelia acha que será bom contra os sequestradores. Ela está falando dos médicos que carregam os feridos para a retaguarda e evitam mortes. E a líder deles, Rose, é a pedra no sapato que ela não consegue se livrar. Amelia quer derrotar Rose, mas foi designada comandante desta invasão e não pode lutar diretamente. Então ela escolhe um cavaleiro negro com uma aparência sinistra em seu lugar. No dia seguinte, Ken acorda em sua cama macia e está com tanta saudade de casa que os roncos de Tong soam como música para seus ouvidos. Depois, ele vai ao galpão para alimentar seu novo urso de estimação. Mas quando o Kukuru também pede comida, ele manda o coelho vazar porque o enganou durante o teste. No entanto, Kukuru começa a abraçá-lo. Então ele desiste de fingir raiva e o alimenta também. Ele então decide nomear o urso de Blurin, mas Rose chega e percebe que ele é pior em dar nomes que o Elon Musk. Ela também revela que conseguiu permissão do rei para ficar com o urso, mas ele permanecerá propriedade da equipe de resgate. Ela então dá um sorriso para Blueran e ameaça transformá-lo em almoço se ele enrolar, fazendo o pobre urso se esconder. Mais tarde, Rose faz Ken carregar Blueran em cima dos pesos extras e diz que é para simular o que ele vai experimentar no campo de batalha. Enquanto Ken começa a se mover pensando que será moleza, ele é subitamente emboscado por Tom e os outros membros da equipe de resgate. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, eles revelam que estão simulando o campo de batalha, o que faz Ken correr ainda mais rápido. Ele continua sendo emboscado por mais e mais pessoas, mas depois de desviar e correr por 4 horas, Ken finalmente desaba de exaustão. Nisso, Rose aparece e diz que ela dura mais na cama do que ele no campo. Depois de restaurar seus músculos com a magia dela, ela manda que ele descanse, pois ele vai correr de novo. Logo depois, Ken carrega Blueran pelo castelo, mas todos agem como se não fosse nada demais, para sua grande confusão. Ele para numa vendedora de frutas e pergunta por que as pessoas estão tão calmas, mesmo ele carregando um monstro. Ela diz que é porque sabem que ele é da equipe de resgate e estão acostumadas a ver os deles fazendo esse treino todo o dia. Ele então agradece a senhora pela informação e segue em frente, mas uma garota gato chamada Amoko se interessa por ele. Enquanto isso, Ken continua correndo, um loiro o avista e começa a correr atrás dele para chamar sua atenção. Depois que o homem cai de cara, Ken finalmente o nota e cura sua perna antes de perguntar por que ele estava se humilhando. Ele então se apresenta como Orga, revelando ser um dos curandeiros da equipe de resgate que tem treinado com os outros heróis. Ele elogia o Ken por aguentar o treino da Rose, admitindo que ele e a irmã não deram conta. Por isso, vieram para a cidade e abriram uma clínica. Ken pergunta por que ele desmaiou antes, e Orga confessa que é péssimo em usar magia de cura em si mesmo, tipo, um médico que não se automedica direito, sabe? Mas mesmo assim, ele e a irmã ajudaram a equipe de resgate quando precisaram. Ouvir isso lembra Ken do que Rose lhe disse, e Orca acrescenta que ficará na retaguarda, esperando Tong e os outros trazerem os feridos. Ken revela que estará na linha de frente, e se pergunta se realmente vai dar conta. Só então Orca revela que apenas os cavaleiros mais fortes ficam na frente, e que muitas vezes são deixados para morrer se caírem, se não fosse pelos curandeiros na linha de frente. Ele sabe que é um dos trabalhos mais difíceis, então tem certeza que Rose não pediria pra Ken estar lá se não confiasse totalmente em suas habilidades. Ken agradece a motivação e decide ir, mas Orga pede pra ele não odiar a Rose, porque no fundo ela é uma fofa, só tem um jeito meio peculiar. Seguindo o conselho, Ken sai correndo enquanto a irmã de Orga, Ururu, aparece, o repreendendo por estar atrasado. Enquanto isso, Ken chega ao portão do castelo e pede permissão para entrar, e o guarda o deixa passar porque Rose já os havia informado. Lá dentro, ele encontra Suzanne e ambos fazem uma pausa em seus respectivos treinos para colocar o papo em dia. Ken percebe que a mão dela está toda machucada do treino, então ele a pega gentilmente e usa a magia de cura para curá-la. Vendo isso, Suzanne começa a corar, dizendo que ficou lisonjeada por ele ter vindo vê-la, mas quando ele acrescenta que veio ver Kazuki também, ela finalmente entende porque ele era o virgão solitário da escola. Ah, Ken... Ela então lhe diz que Kazuki está com o comandante Siglas na fronteira, onde estará caçando monstros para ganhar alguma experiência de batalha. Depois que Kazuki retornar, será a vez dela ir caçar, mas Ken sabe que ela vai se divertir muito, porque estava super animada quando chegaram aqui. Depois disso, ele carrega Blueran novamente e parte, deixando Suzune a valorizar como se tornaram bons amigos tão rápido. Mais tarde naquela noite, Ken volta e coloca Blueran para dormir, apenas para encontrar Rose observando a lua. Ele se aproxima dela e diz que antes de hoje, ele estava com o C na mão quando soube que iria para a linha de frente. Mas agora, ele tem um novo objetivo, proteger as pessoas de quem gosta, como Suzune e Kazuki.
Então ele vai treinar ainda mais duro amanhã. Vendo sua determinação, Rose lhe oferece palavras de encorajamento e ele se anima, sentindo-se finalmente parte da equipe. No dia seguinte, Rose o acorda para revelar que ele foi convocado pelo rei para se juntar a Suzune em seu treinamento fora do castelo. No caminho, Ken pergunta por que eles estão se juntando apenas a Suzune e não a Kazuki, e Rose diz que ele recusou o pedido da última vez porque estava ferido. Ela não pôde recusar o pedido desta vez. Então ela diz a Ken que ele está apenas acompanhando como medida de segurança, o que significa que ele não deve bancar o herói. Logo depois ele encontra Suzune fora do castelo e ela fica animada para rever Blue Run. Ela também o apresenta aos seus colegas de esquadrão, Haruku, o Cavaleiro, e Korine, a Maga. Ken percebe que já viu Haruku antes e Haruku revela que trabalha como guarda do portão do castelo. Em meio às formalidades, Rose diz severamente a Suzune que a magia de cura de Ken pode curar ferimentos e veneno, mas não pode reviver os mortos, então ela deve ter cuidado. Em seguida, ela se vira para Ken e diz para ele não a decepcionar como decepcionou os pais antes de partir. Enquanto isso, Kazuki está praticando com a espada quando ela aparece e o repreende por não descansar o suficiente. Ele diz que está bem, e até flexiona os músculos para mostrar a ela, mas isso desperta algo primal nela, então ela sai correndo, morrendo de vergonha. Em seguida, Ken e os outros iniciam sua jornada para a escuridão de Linger, que é a mesma floresta onde Ken esteve há um tempo. Ele se pergunta se Blue Run sentiria nostalgia ao voltar lá, mas nesse instante, Suzune o vê dormindo e tenta acariciá-lo como se fosse um bicho de pelúcia, tipo uma maluca. Ken afasta a mão dela e pergunta se ela bateu a cabeça ou se sempre foi tão lesada assim, mas ela fica irritada porque ele a trata como um irmão. Quando Blue Run acorda com todo o falatório, Ken pede para ele andar com as próprias pernas. Mas o ursinho ainda está muito sonolento. Vendo isso, Suzune se oferece para carregá-lo nas costas, mas assim que ele sobe, ela é esmagada sob o peso dele. Mais tarde eles começam a andar novamente e Suzune pede desculpas a Ken por fazê-lo usar sua magia de cura tão cedo. Nesse instante, Corin sente várias criaturas à frente e eles se revelam ser uns bandidos nojentos que não veem uma mulher nem um sabonete há meses. Eles exigem que Ken e o esquadrão entreguem todos os seus objetos de valor, mas Suzune fica animada ao vê-los. Blue Run então espreita por trás de Ken, e os bandidos percebem que estão em apuros. No entanto, quando um deles ameaça transformar Blue Run num capacho, o Pikachu fica furioso e usa um choque do trovão nele. Enquanto os outros avançam, ela os eletrocuta também, mas Corrin de repente sente algo mais vindo. Logo, eles são emboscados por uma horda de javalis, mas mesmo com as tentativas de Blue Run de ajudar, Ken e Suzune são arremessados no ar. Ken usa sua magia de cura para garantir que eles pousem em segurança, mas acabam caindo num riacho, e Ken percebe instantaneamente que estão no topo da cachoeira. Ele pede a Suzune para se preparar para o impacto, mas a próxima coisa que ele se lembra é de acordar com Suzune tentando carregá-lo para a margem. Ela promete protegê-lo com a vida, mas Ken diz que ela não é a Barbie dele, então a empurra de volta. Depois que ele cura os ferimentos dela, ela pede desculpas por tê-lo metido nessa confusão, mas ele diz pra ela não se preocupar, porque ele teve seu próprio homem versus selvagem aqui. Como o sol está se pondo, ele sugere que durmam na árvore como da última vez, mas ela não sabe como, porque os pais nunca a deixaram. Ken percebe que Suzune é filha do Elon Musk, então ele sugere que passem a noite numa caverna. Ele então pede para ela trocar de roupa e ela começa a corar, pensando em mostrar os melões. Mais tarde ela usa sua magia no rio para pescar alguns peixes e depois acende uma fogueira para cozinhá-los. No entanto, quando Ken tira as roupas para secá-las, ela vira o rosto para a parede porque está naqueles dias. Nesse instante ela avista alguns macacos fofos na caverna e apesar de Ken avisar que são venenosos, ela começa a acariciá-los mesmo assim porque são fofos só para ser mordida e forçar Ken a curá-la. Enquanto isso, Kazuki descobre que Ken e Suzune desapareceram, então decide ir procurá-los. Rose aparece de repente e diz para ele segurar a onda, porque ela sabe que Ken tem armadura de roteiro e protegerá Suzune também. Enquanto isso, Ken percebe que Suzune está com sono e se oferece para ficar de vigia durante a noite, mas ela insiste que ele durma primeiro, porque ele usou sua magia de cura muitas vezes. Logo depois, começa a chover e Suzune de repente se sente sombria, perguntando a Ken como ele se sente ao ser invocado para este mundo. Quando ele diz que uma pequena parte dele ainda sente falta de casa, ela responde que nunca mais gostaria de voltar, porque antes estava acorrentada por expectativas e agora está livre. Ken diz que também estava preso numa vida chata e queria uma grande mudança. E considerando como sua rotina foi virada de cabeça para baixo violentamente, isso é exatamente o que o médico receitou. Vendo que tem coisas em comum, Suzune se motiva a proteger este reino, e Ken se junta a ela, dizendo que deveriam esquecer o mundo antigo e focar em construir este. Ouvindo-o falar todo elegante, ela nota que ele amadureceu e que ela realmente gosta de estar perto dele, mas isso desperta o Johnny Sins interior de Ken. No entanto, o homem ainda é muito tímido para agir de acordo com seus sentimentos, então ele finge dormir, o que Suzune acha fofo.
No dia seguinte, eles partem novamente para a floresta e ouvem algo se aproximando. Eles se preparam para a batalha, mas acaba sendo Bluran, que corre para os braços de Ken. Haruku também aparece e desmaia de exaustão, explicando depois que se cansou de perseguir Bluran, que havia sentido o cheiro de Ken. Nesse instante, Bluran sente outro cheiro e os leva ao lugar onde seus pais foram mortos. Depois de prestar homenagens a eles, Bluran sinaliza que está pronto para partir, mas Ken ainda sente tristeza por ele. No entanto, Susana estende a mão e sugere que voltem, o que Ken aceita de bom grado. Ao retornarem ao Palácio Real, Lloyd pede desculpas por tê-los metido nessa confusão, mas Ken o assegura que está tudo bem, porque ele já viu coisa pior. Lloyd então pergunta como está o treino, e Ken olha nervosamente para Rose antes de dizer que está amando cada dia, porque está preocupado em quebrar a cara. Depois disso, Ken e Suzune são dispensados, mas Ken fica curioso porque Rose e Siglas foram instruídos a ficar por causa de um assunto importante. Nesse instante, Kazuki chega correndo com Celia e os repreende por preocupá-lo. Mas Ken e Suzune agem como se estivessem num parque de diversões, o que o confunde. Enquanto se sentam lá fora, Kazuki lhes diz que Rose o impediu de procurá-los porque tinha certeza de que eles se virariam bem. Kazuki pensa que é porque Rose tem fé nas habilidades de Ken, quando na verdade Ken já passou por tanta coisa pior que a floresta é fichinha pra ele. Depois disso, eles começam a falar sobre todas as coisas bobas que Suzune fez, e Celia acha isso fofo. Mais tarde, ela diz a Kazuki que ele parece muito mais feliz quando está com os amigos, e ele diz que é porque todos são do mesmo mundo. Isso a deixa triste, e ela pergunta se há espaço no coração dele para ela, seguida por um pedido para que ele a chame pelo nome, ao que ele concorda. Enquanto isso, o rei se junta a Rose, Sigilus e o conselheiro Sérgio, que afirma que os javalis que atacaram o grupo do herói vivem nas profundezas da floresta, e parece que estavam fugindo de algo. Lloyd acredita que é obra do exército do Lorde Demônio, então ele pede a Sigilus para preparar todas as forças, e a Sérgio para informar os ministros. A última a permanecer é Rose, que imagina que será enviada para localizar o exército demoníaco. Lloyd pede desculpas por fazê-la passar por isso, mas Rose aceita humildemente, admitindo que é a pessoa certa para o trabalho, pois ela corre mais rápido que seu pai quando foi comprar cigarro. Antes de ela sair, Lloyd pede para ela se tornar comandante como antes, mas ela recusa porque acha que não é boa o suficiente. Mesmo quando Lloyd tenta confortá-la, ela se lembra de como deixou muitos soldados morrerem sob seu comando, e a cicatriz em seu olho é um lembrete de que ela não é digna de comandar. É por isso que ela criou a equipe de resgate para espiar seus erros. Mas ela tem outro objetivo, encontrar um subordinado que nunca morrerá. Depois de anos de busca, ela encontrou o cara perfeito, que tem tanta armadura de roteiro que faz o Reiner parecer um noob. Ela lista todas as qualidades que Ken tem, acrescentando que a maior delas é que ele nunca desiste. Não importa o que ela o faça passar, no entanto ela de repente percebe que está tagarelando demais e pede desculpas antes de sair para a patrulha. À noite ela deixa um bilhete para Ken, dizendo para ele entregar uma carta em um determinado local enquanto ela sai a negócios. Enquanto isso, Emilia está guiando os demônios para construir uma ponte sob forte chuva, mas o Cavaleiro Negro acha uma pirralha irritante, o que a deixa furiosa. Quando ela discute com ele, o Cavaleiro Negro se cansa do falatório dela e vai embora. Hieriluke chega para dizer a ela que a ponte está quase completa e ela fica animada para esmagar alguns crânios humanos. Nesse instante, seus homens avistam um batedor humano, mas ela lhes diz para não ignorá-lo e focar na ponte. No entanto, o batedor joga um tronco gigante que destrói a ponte e Amelia olha para cima para ver a mamãe Rose farmando Aura como um chefe final. Isso leva Amelia de volta à última vez que lutaram, mas Rose foge porque seu único trabalho era fazer o reconhecimento. No dia seguinte, Ken está entregando a carta na cidade e passa pelo vendedor de frutas que havia conhecido antes, chamando a atenção de Amoko. Logo, ele chega à casa para a qual a carta é endereçada e descobre que é Ururu, na clínica de Yorga. Ururu recebe, e depois que ela se apresenta, Ken se cansa do falatório dela e pede para ver Orga. Ela o leva à sala de exames onde Ken vê Orga usar magia de cura, fazendo-o perceber que Orga está anos-luz à frente dele em termos de destreza de cura. Depois Ken entrega a carta a Orga, e enquanto Ururu e Ken conversam, ele a verifica e nervosamente a coloca de volta no envelope. Ururu então lhe conta como ela e Orga estavam super animados para ter Rose como mentora. Mas o treino ficou tão pesado que eles não conseguiram acompanhar e tiveram que sair. Ela também nota que Rose parece muito mais feliz do que antes, e Ken acredita que é porque ela tem um novo saco de pancadas. Nesse instante, um morador entra correndo e relata um acidente. Então todos correm para o local e encontram 3 pessoas feridas. Enquanto cada um pega um, Ken percebe que esta é a primeira vez que ele lida com um ferimento tão grande e se pergunta se está mesmo preparado para ver coisas piores no campo de batalha. É quando Orga lhe oferece palavras de encorajamento e lembrando-se do que Kazuki lhe disse, Ken se concentra e cura os feridos. No caminho de volta, Orga e Ururu elogiam suas habilidades e até pedem para ele dar uma mão na clínica se estiver livre.
Mas Ken tem coisas de protagonista pra fazer, então ele parte. Ururu então elogia a Orga porque ele ajudou Ken a se acalmar, mas Orga de repente fica sério, dizendo a Ururu que Rose pediu pra eles se prepararem pra Gegirishwan. Isso tira o sorriso do rosto dela, e Orga diz que está preocupado com Ken porque ele nunca esteve em uma batalha antes. Ele acredita que Rose deve ter treinado Ken para esse dia, mas ainda quer ajudar e a assegura que eles ficarão bem. Enquanto isso, Ken pega algumas frutas e segue seu caminho, apenas para ser parado por Amako, que começa a disparar bobagens sobre ele ser o Messias. Assim que Ken olha nos olhos dela, ele tem uma visão de como será a batalha, e vê o Cavaleiro Negro fatiando todos que ele conhece, incluindo Suzune e Kazuki. Amako então diz a ele que lhe fez um grande favor antes de fugir, mas isso causa um dano permanente ao cérebro de Ken. Aterrorizado com o que viu, Ken persegue Amako em busca de respostas, mas ela desaparece de sua vista e o deixa desesperado. Ken vai até o guarda do portão, perguntando se ele a viu, mas o homem diz que não. Nesse instante, Rose aparece e pergunta o que está acontecendo, mas o guarda fica com medo dela e vai embora. Quando Ken faz um comentário grosseiro sobre ela ser uma peste, ela o agarra pelo rosto e o levanta para puni-lo. Depois de soltá-lo, ela revela que estava em patrulha e viu o exército do Lorde Demônio construindo uma ponte para atravessar o rio para Linga. Ela acrescenta que destruiu a ponte, mas quando Ken pergunta se ela sabe o que significa reconhecimento, ela o agarra pelo rosto novamente. Mais tarde, enquanto voltam, Ken pergunta a ela sobre Amoko, e Rose diz que ela é uma garota raposa que apareceu em Linga há 2 anos. Acontece que Amoko foi sequestrada por traficantes de escravos, mas conseguiu escapar sozinha. Ela explica ainda que as garotas feras são valiosas porque são boas de boca, e também porque têm habilidades especiais. Ken pergunta se essas habilidades incluem criar ilusões, como mostrar pesadelos ou um futuro terrível e possível. Ouvindo isso, Rose lhe fala sobre os Homens-Fera, conhecidos como Oráculos do Tempo, que são basicamente os Doutor Estranho deste mundo. Essas criaturas são super raras e nunca saem de casa. Então Ken diz a Rose que leu sobre eles num livro para evitar suspeitas. Rose então diz para ele vazar para casa enquanto ela vai para o palácio relatar o que viu, e Lloyd a agradece por destruir a ponte. No entanto, ela tem certeza de que os demônios estarão em suas terras em poucos dias. Então, Lloyd decide se dirigir ao povo amanhã e pede a Seijo para fazer os preparativos. Logo depois, Suzune e Kazuki são convocados ao palácio e encontram Celia no caminho. Ela começa a agir estranho perto de Kazuki e diz para eles se apressarem para o palácio. Mas depois que ela sai, Suzune se pergunta se Kazuki não quis dar uns amassos nela porque ela parecia triste. Enquanto isso, Ken não consegue dormir depois do que Amako lhe mostrou e se pergunta se ela lhe mostrou o futuro, porque ele tem o poder de mudá-lo. Nesse instante, ele vê luzes brilhantes fora de sua janela e vai verificar, apenas para ver Kazuki esperando lá fora. Enquanto se encontram, Ken pergunta se ele está muito animado para dormir, mas Kazuki fica em silêncio, fazendo Ken questionar se ele está bem. Kazuki revela que o rei os convocou mais cedo e lhes disse que a guerra contra o Lorde Demônio começaria em breve. Enquanto Suzune estava animada, Kazuki ficou com um C na mão e correu para ele. Ele começa a tremer ao admitir que está aterrorizado em lutar e não se saiu bem nem mesmo durante o treinamento. Ele acrescenta que o povo desta nação tem sido super gentil com ele e tem certas expectativas sobre ele, o que o assusta ainda mais. Ouvindo isso, Ken diz que acha Kazuki muito legal porque antes disso ele pensava que Kazuki nunca tinha medo de nada. Ken acredita que os outros sentem o mesmo por Kazuki, o que o coloca sob pressão. Mas ele também diz que Kazuki não precisa corresponder às expectativas dos outros o tempo todo. Kazuki pergunta a Ken como ele se sente em relação à guerra, e Ken diz que vai para a linha de frente para salvar os outros. Ele também admite que tem medo, mas já se decidiu e não vai voltar atrás. Kazuki menciona ansiosamente que ele poderia morrer lá fora, mas Kazuki não sabe que Ken é o protagonista. Ouvindo isso, Kazuki dá um tapa na própria cara porque estava agindo como um molenga o dia todo, e com uma nova confiança ele promete lutar para proteger os outros. Ken diz para ele não se empolgar demais, mas Kazuki já se decidiu e agradece a Ken por fazê-lo se sentir melhor. Depois de uma intensa sessão de bromance, Kazuki volta para o castelo e Suzane aparece de seu esconderijo para provocar Ken. No entanto, Ken sabe que ela seguiu Kazuki porque estava preocupada com ele, e ela admite isso. Feliz que Ken conseguiu animar Kazuki, Ken diz que ainda não quer que Kazuki lute, então Suzane o agarra e pergunta se ele sente o mesmo por ela. Ken responde que o caso dela é diferente porque ela já decidiu ficar neste mundo, e ela admite que ele está certo e segue para o castelo. No dia seguinte, Lloyd informa suas forças sobre a próxima batalha e os anima, lembrando-os de que eles têm o poder de Deus e do anime ao seu lado. Ele também lhes diz que a equipe de resgate se juntará a esta guerra e seus curandeiros incríveis garantirão que ninguém morra. Depois de ouvir seu discurso motivacional, Kazuki visita Celia em seus aposentos e ela percebe que ele veio se despedir antes de partir para a batalha. Ela lhe deseja boa sorte com um sorriso e Kazuki promete voltar.
Ele então a chama pelo primeiro nome, como ela havia pedido, e isso a faz corar e se preocupar com ele enquanto ele se afasta. Naquela noite, na casa de Rose, Ururu fica super animada ao ver Bluran, que agora parece um urso adulto. Quando ela tenta acariciá-lo, Bluran afasta a mão dela, o que a deixa triste. Nesse instante, Ken vê Orga lutando para carregar suprimentos médicos e corre para ajudá-lo. Orga então olha para Ururu e menciona que esta é a primeira batalha dela, e ela está tentando se distrair agindo como uma boba. Enquanto conversam, Tong diz a Ken que Rose quer vê-lo, e Ken começa a se preocupar com a bronca que vai levar. Já no quarto dela, ela o lembra de seu papel no campo de batalha, mas também diz para ele não ser desajeitado com sua cura. Ken pergunta o que ela quer dizer, e Rose explica que se ele curasse pessoas com ferimentos leves, ele atrapalharia. Ela então lhe entrega uma caixa, e Ken a abre para ver seu próprio uniforme da equipe de resgate, o que o deixa super animado. Enquanto ele experimenta, Rose, séria, diz a ele que ele não é imortal, e o pior que pode fazer no campo de batalha é não dar valor à própria vida. Ken, despreocupado, diz que não planeja morrer, mas ela segura o rosto dele e, séria, manda ele não ser um tolo. Ela também avisa que se o pegar agindo como um idiota, ela mesma o despacha antes do inimigo. Então Ken promete valorizar a vida acima de tudo. Com isso, ele sai do quarto, e apesar do que a Mako lhe mostrou, ele jura que protegerá Kazuki e Suzune. Logo depois, a equipe de resgate parte em direção à fronteira, pois é lá que a batalha vai rolar. Ken pergunta a Rose como são esses demônios, e ela diz que são demi-humanos, parecidos com eles, mas bem mais fortes. Ela então pergunta se ele está com medo, mas Ken diz que não, porque ela o treinou para ser um boss de raid. Ele admite que só ficou no começo porque queria dar o troco nela, esperando que Rose lhe desse um tapa na cara. No entanto, Rose permanece em silêncio, pois sua mente está cheia de lembranças dos subordinados que morreram na guerra anterior, e decide compartilhar a história com Ken. 5 anos atrás, Rose era a comandante dos cavaleiros, e Lloyd a convocou junto com outros para informar sobre avistamentos de demônios perto da floresta. Embora não houvesse baixas até então, Lloyd pediu que não confrontassem os demônios. Após a reunião, Siglas perguntou a Rose o que ela achava, e Rose deu a entender que demônios poderiam invadir o reino. Siglas sentiu o mesmo e disse que prepararia seus homens para o pior, então Rose decidiu preparar suas tropas também. Nesse instante, uma de suas alunas, Oli, começou a perguntar se os demônios estavam mesmo invadindo, e Rose lhe deu um cascudo por estar bisbilhotando. Enquanto voltavam para casa, Ollie estava confiante de que poderiam derrotar os demônios facilmente, mas Rose disse para ela levar isso mais a sério. Assim que voltaram à base, Rose já estava bem irritada e mandou seus alunos treinarem mais pesado. Mas eles começaram a bater em Ollie, porque ela era a razão pela qual todos levariam bronca. Uma semana depois, Lloyd disse a Rose que os demônios estavam se aproximando, então ele pediu que ela fizesse um reconhecimento e, se necessário, entrasse em combate. Naquela noite, ela disse aos seus alunos que sairiam no dia seguinte para patrulhar a floresta. E enquanto os outros estavam preocupados, Oli estava animadíssima para lutar contra os demônios. Quando os outros começaram a bater nela por ser uma cabeça oca, Rose, séria, disse que a missão era perigosa e que ela também iria com eles, o que elevou o moral da equipe. No dia seguinte, o esquadrão passou horas procurando demônios, mas não encontrou nenhum e decidiu acampar para a noite. Oli então disse que iriam mais fundo na floresta no dia seguinte. E embora os outros soubessem que era perigoso, concordaram com Oli porque ela era a vice-comandante deles. Mais tarde naquela noite, Rose ficou acordada para vigiar, mas percebeu que Oli também não conseguia dormir, então a convidou para perto da fogueira. Oli perguntou por que ela foi escolhida como vice, mesmo sendo só mais uma, e Rose disse que era porque ela era boa em tudo. Rose também disse a Oli que ela seria a próxima comandante depois dela, e Oli começou a entrar em pânico porque era muito repentino. Ela também achava que não era a pessoa certa para o cargo, pois nunca ouvia ninguém e fazia o que achava certo. Isso até o dia em que conheceu Rose, que não dava a mínima para a moral dela e a colocou na linha à base de porrada. Enquanto para Rose era só mais uma terça-feira, o Lee via diferente, dizendo que a maioria das pessoas se cansaria de suas travessuras, mas Rose nunca desistiu dela. Ela acredita que os outros sentem o mesmo por Rose, porque ela os entende melhor do que ninguém, e é por isso que Oli acredita que só Rose pode ser a comandante deles. Ao ouvir isso, Rose deu um peteleco na testa dela e disse que ela era só uma pirralha que não queria sair do ninho. Ela também disse a Oli que, por entendê-los tão bem, jamais passaria o comando para alguém indigno. Rose acreditava que Oli era a pessoa certa para o cargo, pois tinha uma atitude de nunca desistir, e as pessoas a seguiriam naturalmente. Após algumas palavras de encorajamento, Rose encerrou a noite e mandou todos dormirem. E Oli percebeu que todos estavam prestando atenção nelas. Os colegas de esquadrão disseram a Oli que ela era a escolha certa para ser vice-comandante, e isso a fez corar intensamente. No dia seguinte, o esquadrão encontrou vestígios de demônios e monstros na floresta, e seguiram a trilha para localizar um acampamento demoníaco. O comandante demônio imediatamente notou a presença deles e os confrontou. Então Rose se adiantou e perguntou por que os demônios estavam caçando monstros em território humano. Em vez de responder, o comandante demônio disse que não podia deixá-los viver, pois agora os tinham visto. Então Rose deixou Oli no comando do esquadrão e atacou o comandante demônio de frente. O comandante usou um feitiço de vento para cortá-la, mas Rose desviou com super velocidade e o mandou voando para a floresta densa.
No entanto, ela não conseguiu um golpe limpo e sua própria perna foi cortada no processo. Então ela decidiu perseguir o comandante para acabar com ele. Ela então arrancou árvores inteiras da floresta e as arremessou contra o comandante, esmagando-o como um inseto. No entanto, o comandante se fortaleceu e a prendeu em um tornado de lâminas de vento que a cortaria em pedacinhos. Surpreendentemente, Rose ativou sua cura e aguentou todos os golpes de frente, finalmente ganhando o respeito do comandante demônio. Ele se apresentou como Nero e sacou sua arma especial, prometendo ir com tudo e encerrar a batalha ali mesmo. Rose imediatamente percebeu que a espada estava imbuída de uma maldição, então ela a evitou e mandou Nero voando de volta para o acampamento. Lá, Nero notou que seus soldados demônios estavam em apuros contra as tropas de Rose, fazendo-o perceber que os humanos não eram tão fracos quanto ele pensava. No entanto, ele declarou que o verdadeiro senhor deles logo despertaria e acabaria com a opressão que sofriam. Ao ver uma aura vermelha ao redor do corpo dele, Rose de repente percebeu que tinha feito uma grande besteira. Nesse instante, um dos demônios mortos virou zumbi e agarrou um dos alunos de Rose. Mesmo quando ela atacou o demônio, ele não a soltou e a atingiu na cabeça com um martelo, e ambos morreram na hora. Em seguida, os alunos de Rose caíram um após o outro, e tudo isso graças à espada amaldiçoada que havia tornado os demônios extremamente poderosos. Enquanto Rose observava horrorizada, ela atacou Nero imprudentemente, mas ele feriu o olho dela, percebendo que Rose era fácil de ler porque não estava mais no controle. Quando Rose tentou curá-lo, Nero disse que a espada dele era amaldiçoada, e qualquer ferimento causado por ela era resistente à cura. Apesar disso, Rose avançou, mas foi humilhada rapidinho, tanto que nem conseguia se defender. Bem quando Nero balançou a espada, Oli de repente pulou na frente e levou o golpe, o que a fez morrer na hora. Rose então olhou para o lado e percebeu que todos os seus subordinados estavam mortos, e isso a lembrou de quão confiantes eles estavam em suas habilidades de cura antes da missão. Naquele momento, Rose percebeu que havia sido cegada por seu próprio poder. Então, quando Nero a atacou, ela agarrou a espada dele com a mão. Agora enfurecida, ela deu em Nero um tratamento de mãe brasileira brava. Mas pouco antes de acabar com ele, ela viu uma jovem Emília, a aluna indefesa de Nero, que não conseguia ver seu mestre morrer. Ao ver os olhos marejados de Emília, Rose viu um reflexo de Oli, o que a quebrou por dentro, ao perceber que demônios não eram tão diferentes dos humanos, afinal. Nesse instante, ela ouviu a voz de Oli e rastejou até ela para curar seu ferimento. No entanto, a cura não funcionou, como Nero havia dito, e Oli disse a Rose para não desperdiçar sua magia, pois estava feliz em morrer lutando ao lado dela. Ela disse a Rose que os outros sentiam o mesmo, enquanto dava seu último suspiro, e ao ver a morte de todo o seu esquadrão, Rose gritou em agonia. Mais tarde, ela voltou ao palácio e informou a todos que o Lorde Demônio logo seria ressuscitado, mas a tristeza em seus rostos pela perda do esquadrão de Rose era visível. Rose então pediu a Lloyd que a removesse do comando e a despojasse de sua cavalaria, e o rei concedeu seu desejo por respeito. Enquanto voltava para casa de cabeça baixa, dois idosos a cumprimentaram e disseram que eram os pais de Josh, que havia sido morto na última batalha. Rose pediu desculpas por não ter protegido Josh, mas os pais dele a agradeceram por trazer o corpo de volta, pois puderam ver o filho uma última vez. Depois disso, Rose voltou para sua casa vazia, que ainda tinha equipamentos restantes de seu esquadrão, e se encolheu no canto. Um mês inteiro depois, Siglas a visitou, e Rose disse a ele que estava pensando em se juntar aos seus alunos na vida após a morte. Mas Siglas a agarrou agressivamente, depois a soltou porque sabia que ela estava ferida. Ele também notou que os ferimentos infligidos pela espada amaldiçoada estavam cicatrizando, e Rose concluiu que a maldição era temporária. Isso significava que ela também poderia curar seu olho, mas ela se recusou, pois era um lembrete de seu pecado. Ela também decidiu viver para que o sacrifício de Oli não fosse em vão, mas não tinha certeza do que fazer com sua vida. Mais tarde, ela sentou-se na sala silenciosa e imaginou como era animado com todos por perto, culpando-se por ser frágil e fraca. Ela se perguntou como seus alunos reagiriam se a vissem em sua fase emo, apenas para ela pirar e criar uma ilusão de Oli tentando animá-la. O resto de seu esquadrão também apareceu e disse para ela parar de ser chorona e ser a pessoa que sempre foi, e isso finalmente a permitiu chorar e lamentar. Depois, ela recuperou a compostura e jurou que criaria um novo esquadrão que salvaria vidas. Então ela começou a procurar recrutas para a equipe de resgate. Atualmente, ela diz a Ken que em todos esses anos ele foi o único, depois dela, que consegue ser eficiente tanto na cura quanto no combate. E é por isso que ela tem certeza de que ele não vai morrer. Enquanto isso, os demônios terminaram de reconstruir a ponte, e o Cavaleiro Negro está pronto para jogar Fruit Ninja com os corpos deles. No entanto, Emília os alerta sobre os médicos, pois já viu do que Rose é capaz, mas a chance de lutar contra alguém tão forte só faz o Cavaleiro Negro se sentir mais vivo. Alguns dias depois, as forças humanas montaram um acampamento perto da fronteira, e Ken acorda cedo para clarear a mente. Ele percebe que Suzune também está acordada, e ela, ansiosa, mostra sua nova armadura, na esperança de que ele se apaixone e lhe dê uns tiros nas costas. Ela também revela que a armadura foi projetada para apoiar sua magia de trovão e dar-lhe agilidade. Em sua empolgação, ela desperta sua criança interior e começa a incomodar Ken, apenas para Kazuki aparecer e contê-la.
Ele diz a Suzune que o comandante Sigilas quer vê-los, então ela sai, mas promete voltar para a salsicha do Ken. Mais tarde, Sigilas diz aos heróis que os demônios atacarão em 1 hora e que eles devem romper as linhas de frente e abrir caminho até o comandante inimigo. Enquanto se posicionam, Suzune diz a Kazuki para não bancar o herói, mas ele diz que ficará bem. Ele também a provoca por usar Ken como distração, e apesar de admitir, ela diz que está animada para a batalha. Kazuki nota que ela mudou muito desde que chegou ali, e ela diz que é graças a Ken, que a aceitou de coração. Nesse instante, o exército demônio se torna visível e os magos imediatamente começam a disparar feitiços em sua direção. Foi então que descobriram que era apenas uma ilusão e que o inimigo real estava atacando pelo oeste. Enquanto Suzune e Kazuki seguem para o oeste, Rose envia a equipe de resgate para buscar os feridos e pede a Orga e Ururu que estejam prontos para curar com Haruku os protegendo. Quanto a Ken, Rose diz que se juntará a ele na frente de batalha assim que os ferimentos de combate aumentarem. Em segundos, Tong retorna com alguns cavaleiros feridos e o esquadrão começa a curá-los. Um deles diz a Ken que foi atacado por uma cobra gigante, que ainda está causando estragos no campo de batalha. Enquanto o Cavaleiro Negro observa à distância, um soldado se aproxima e o esfaqueia por trás. Não só não causa dano, como o próprio soldado fica fatalmente ferido sem que o Cavaleiro Negro mova um músculo. Antes que o sujeito bata as botas, um membro da equipe de resgate o puxa para longe, e o Cavaleiro Negro se lembra de Emilia falando sobre esses médicos. Isso só excita ainda mais o psicopata, mas quando ele vê magia de trovão à distância, decide ir verificar isso. Mais tarde, com o acampamento agitado, Rose diz a Ken que é hora de partirem, e Ken diz que está pronto. Enquanto saem correndo, Rose fala a Ken sobre o sujeito de armadura preta que é perigoso, e isso o faz lembrar de tê-lo visto em sua visão. Quando ele para de repente, Rose vê a expressão em seu rosto e pergunta se ele tem coragem de tirar vidas. Ken diz que seu trabalho é apenas salvar vidas, mas Rose o chama de tolo ingênuo e lhe dá um conselho secreto que o ajudará a sobreviver caso ele não tenha outras opções. Com isso, ela diz para ele ir pelo flanco direito e eles seguem caminhos separados. Ken chega às linhas de frente e rapidamente resgata um dos cavaleiros. Enquanto isso, no flanco esquerdo, Rose faz o mesmo. Em seguida, Suzune usa sua magia de trovão para derrotar vários demônios, mas não consegue evitar sentir pena deles. Enquanto ela decide avançar com Kazuki, o Cavaleiro Negro aparece de repente com reforços, o que causa arrepios em todos. Alguns soldados o atacam, mas, mais uma vez, seus ataques não causam dano e eles acabam feridos de alguma forma. Kazuki tenta atacar o Cavaleiro Negro imprudentemente, mas Suzune o empurra, fazendo com que seu ataque atinja o ombro do Cavaleiro. Kazuki pergunta o que ela está fazendo e ela diz que o Cavaleiro Negro está usando uma habilidade chamada Refletir. Nesse instante, Kazuki sente uma dor imensa no ombro, e isso confirma a teoria dela sobre a habilidade Refletir. Ao ouvir isso, o Cavaleiro Negro fica intrigado com Suzune e a desafia para um duelo. Enquanto isso, Ken de repente vê a visão da morte dela e sente uma dor severa na cabeça, o que quase o faz ser picado em pedaços. Por sorte, o sujeito que ele curou momentos antes retorna para salvá-lo. E depois de agradecê-lo, Ken corre para as linhas de frente para salvar Suzune e Kazuki. Enquanto isso, Suzune elabora um plano secreto para derrotar o Cavaleiro Negro, e embora pareça perigoso, Kazuki concorda em fazê-lo. Usando sua magia de raio, ela cria uma nuvem de poeira e a usa como cobertura para causar dano. Mas o Cavaleiro Negro usa Refletir e devolve o dano a ela. No entanto, o dano nas costas do Cavaleiro Negro não é refletido. Então ela diz a Kazuki para tentar de novo. Dessa vez, Kazuki usa sua magia de luz para cegar o Cavaleiro, enquanto Suzune usa sua magia de raio para se tornar um flash e esfaqueá-lo nas costas. Ela conclui que o Cavaleiro Negro não consegue usar Refletir porque não viu o ataque chegando. Assim que Kazuki salta, o Cavaleiro Negro revela que estava corando e apunhala Kazuki no peito, ao mesmo tempo em que devolve o dano do ataque anterior de Suzune. Com Kazuki à beira da morte, Suzune percebe que pisou na bola e cai de joelhos. Naquele momento, ela relembra seu tempo na Terra quando conheceu Ken pela primeira vez. Ao contrário dela, que sempre quis uma fuga da vida, Ken era diferente e se esforçava muito para se encaixar em seu novo papel. Ele também a aceitou como ela era, e isso a fez pensar que poderia fazer qualquer coisa neste mundo. No entanto, agora ela está a 2 segundos da morte, mas Ken chega correndo e acerta um soco na cara do Cavaleiro Negro. Ele então olha para seus amigos com horror, mas vendo que ainda estão se agarrando à vida, corre para curar seus ferimentos. Enquanto Suzune recupera a consciência, o Cavaleiro Negro se levanta com a máscara semi-quebrada e grita com Ken. Ela então regenera a máscara e avança contra Ken, mas Ken agarra seus amigos e foge. Quando o Cavaleiro Negro os alcança, Ken finalmente para, e Suzune explica a ele quais habilidades o Cavaleiro possui. No entanto, o soco de Ken de alguma forma funcionou contra ela, significando que ele é o único que pode enfrentá-la. Ao ouvir isso, Ken avança contra o Cavaleiro, e depois de desviar de seus ataques, ele encurta a distância e a soca no rosto.
Mais uma vez, sua armadura se quebra, e isso a deixa furiosa, fazendo-a atacar imprudentemente. Nesse instante, Kazuki também acorda, e ambos os heróis ficam maravilhados ao ver Ken lutando de igual para igual com o Cavaleiro Negro. Nesse instante, ela perfura a mão de Ken, mas sua armadura derrete, o que faz Ken se perguntar por que os ataques dela não funcionam contra ele. Suzune então percebe que Ken está constantemente curando seu corpo em movimento, o que significa que toda vez que ele toca o Cavaleiro, ele a cura também. Finalmente, ela entende que a maior fraqueza do Cavaleiro Negro é a magia de cura, e Ken está derrotando ao curá-la por acidente. Acontece que os ferimentos que Ken está infligindo são curados mais rápido do que ela consegue usar Refletir, mas o puro impacto dos punhos de Ken a deixa com uma dor imensa. Enquanto o Cavaleiro Negro cai de joelhos, ela não consegue entender por que sua habilidade não funciona e saca sua arma suprema com raiva. No entanto, Ken não dá a mínima e avança de frente, desviando cuidadosamente do ataque dela e a socando com toda a força direto no estômago, chamando-o de soco curativo. Ele então usa uma forte magia de cura em seu corpo, o que destrói completamente sua armadura e a nocauteia. Com sua comandante capturada, os demônios fogem e Ken é aclamado como o herói da guerra. Suzune o agradece por salvar suas vidas, e então pergunta como ele teve a ideia do soco curativo, e ele revela que foi graças a Rose. Antes, quando ele disse que não queria tirar vidas, Rose o instruiu a imbuir o punho com magia de cura e socar alguém, o que os nocautearia sem desviver. Nesse instante, Kazuki diz que a cobra se moveu para a linha de frente e eles decidem ir para lá imediatamente. No entanto, Rose para Ken e pede para ele explicar por que os heróis quase morreram quando ele deveria estar os cobrindo. Ken então a informa sobre tudo o que aconteceu, e Rose fica impressionada por ele ter conseguido derrotá-la sozinho. Ela então diz para ele voltar ao acampamento porque a batalha agora está sob controle, então ele informa o resto e corre de volta. Enquanto isso, Emilia fica horrorizada ao saber que seu soldado mais forte foi capturado pelos humanos. Ela pergunta ao informante quem fez isso, e ele a informa que foi um membro da equipe de resgate usando um uniforme branco. Ela acredita que foi Rose, mas o informante diz que foi outra pessoa. Ao ouvir isso, ela diz a Hiraluki para chamar a cobra de volta porque eles estão recuando, admitindo que não tem forças suficientes para defender seu acampamento e os humanos nem sequer enviaram seu comandante barato, Erwin. Hiraluki concorda em chamar a cobra de volta, mas quando tenta comandá-la, vê que Suzune e Kazuki estão à frente, prontos para se redimir ao matá-la. De volta ao acampamento, as coisas estão indo bem, até que todos veem um enorme clarão de luz e trovão no céu, sinalizando que os heróis derrotaram a cobra. Com isso, Rose declara que eles venceram esta batalha, mas os demônios voltarão para mais uma rodada. Ela também dá crédito a Ken pelo sucesso de hoje, porque se ele não tivesse curado os heróis e derrotado o Cavaleiro Negro, eles certamente teriam perdido esta batalha. Pela primeira vez em anos, Rose sorri ao dizer que está orgulhosa dele, e tudo o que Ken passou durante todo esse tempo de repente parece valer a pena. Isso o atinge tão profundamente que o faz lacrimejar e ele admite que estava morrendo de medo quando foi para as linhas de frente. Apesar disso, ele está feliz em lutar ao lado de Rose, o que o lembra de Oli, que uma vez disse a mesma coisa a ela. Rose finalmente sente que se redimiu e elogia Ken por ter sobrevivido, apenas para ele cair em seus braços de exaustão. Após a guerra, Ken relaxa com Blurin no barracão, lembrando de como foi aclamado herói pelo rei na frente de todo mundo. Nisso, um subordinado o informa que foi convocado ao castelo e que deveria ter cuidado ao andar pela cidade, pois a fama subiu à cabeça do povo. Confuso, ele vai para o castelo e é cercado por fãs no caminho, como um astro em turnê mundial. Ele consegue chegar aos portões do castelo, onde Oroku está de guarda, e o agradece por salvar a vida de seus camaradas. Após uma breve conversa, ele segue para a Sala do Trono, onde Sidilus diz que precisa da ajuda dele para interrogar a Cavaleira Negra. Quando Ken pergunta o porquê, Sidilus revela que ela se recusa a falar, a menos que sua exigência seja atendida. Ver Ken. Enquanto ele desce para as masmorras, Suzune o acompanha, pois está de olho no recheio dele. Ken a lembra que ela já perdeu para a Cavaleira Negra uma vez, mas Suzune se irrita e diz que foi uma batalha injusta. Sigilus então revela que a Cavaleira Negra usa a magia das trevas que anula a magia de cura, o que significa que os socos foram muito mais brutais para ela do que ele imaginava. Ken então pergunta a Sigilus se ela recebeu atenção médica. Mas quando ele diz que não, Ken corre para a cela dela para ver como ela está. Ele sabe que ela está ferida, pois levou todos os seus socos diretamente. Mas quando ela diz que gosta da dor, Suzune brinca que ela é do tipo diferentona. Ken pergunta por que ela queria vê-lo, e ela diz que queria ver o rosto do homem que a detonou, como o Johnny Sins. Ao ouvir isso, Ken pede a Sidilus para abrir a cela para que ele possa dar a ela sua injeção. Lá dentro, ele segura a mão dela para fazer sua armadura derreter, e então coloca a mão em sua bochecha para curar suas feridas. Assim que a cura faz efeito, ela chora, pois nunca sentiu algo tão bom antes, e pede para ele a segurar um pouco mais, para que possa guardar esse sentimento.
No dia seguinte, Rose supervisiona pessoalmente o treino de Ken, lembrando-o que os demônios atacarão novamente e ele precisa estar preparado. Ken pensa que ela vai aprimorar sua magia de cura, mas Rose sorri e diz que vai socá-lo com força e ele terá que desviar. Enquanto Ken corre pela vida, ele argumenta que pode simplesmente se curar, mesmo se for ferido. Mas ela diz que feridas infligidas por armas amaldiçoadas não podem ser curadas. Com isso, ela o joga pra cima, mas ele usa magia de cura pra aterrissar, apenas pra Rose avançar e socá-lo tão forte no estômago que o nocauteia. Mais tarde, ele acorda aliviado por poder descansar, mas Rose o espera e o soca de novo. Após o treino, ele encontra a Cavaleira Negra e começa a reclamar do seu treinamento pesado, mas ela não entende por que ele está agindo como se fossem amigos. Quando ele diz que queria vê-la, ela fica tímida e veste sua armadura, pedindo para ele dar no pé. Ao sair, ele vê Kazuki praticando magia de luz, enquanto Celia o idolatra, o que é bem diferente de como Rose trata Ken. Kazuki então o provoca por fazer a Cavaleira Negra chorar, mas quando ele começa a se irritar, Celia o conforta dizendo que até o rei reconhece seus esforços. Kazuki também admite que estaria morto se não fosse por Ken, só para perceber que não deveria ter dito isso na frente de Celia. Depois que Ken sai, Kazuki tenta fugir de Celia, mas ela o agarra pela camisa e exige que ele conte tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Ken volta para casa, esperando que o rei não ordene a execução da Cavaleira Negra, e Rose vai para celas para conversar com ela. Ela diz à Cavaleira que ela tem duas opções, apodrecer nesta cela ou se tornar sua aluna. A princípio, a Cavaleira Negra tenta agir de forma rebelde, mas leva apenas segundos para Rose colocá-la na linha com sua persona aterrorizante. Rose até coloca uma coleira em seu pescoço que bloqueia toda a mana e a força em aceitar a segunda opção. Enquanto isso, Ken está correndo com Blueran quando Rose retorna e o esbofeteia por treinar no seu dia de folga. Ken então anota carregando a Cavaleira Negra no ombro e surta, mas Rose diz a ele que ela está ali para se tornar um membro da equipe de resgate. Naquela noite, Rose diz a Ken que mais cedo, em sua conversa com o rei, o nome dele também foi mencionado. O rei quer buscar ajuda de outras nações contra o exército do Lorde Demônio, e escolheu 3 representantes para enviar a outros países. Esses representantes são Suzune, Kazuki e Ken, porque Lloyd acredita que esses 3 são capazes de assumir uma missão tão delicada. No dia seguinte, Ken vai à cidade comprar um diário e percebe que se tornou um assunto popular entre as moças. Nisso, Suzune aparece e começa a flertar com ele, mas Ken avista a Mako e corre para alcançá-la. Assim que a alcança, ela diz que é hora de ele pagar a dívida e pede para ele salvar a mãe dela. Suzane se junta a ele e começa a babá-lo, ao ver uma garota raposa fofa, para a irritação de Ken. Ele então coloca a Mako no chão, e ela pede para falar com ele em particular. Mais tarde, a Cavaleira Negra começou seu treinamento, mas é tão pesado que ela preferia morrer. Nisso, Rose aparece e dá um tapa na bunda dela, fazendo-a correr ainda mais rápido. Enquanto isso, Ken leva Suzune e a Mako para casa, onde pergunta a Mako por que ela lhe mostrou aquela visão onde todos foram mortos pela Cavaleira Negra. Ela diz que não tinha outra escolha, pois os heróis teriam morrido e este reino estaria em ruínas. Ela admite ter o poder de ver o futuro, e quando viu aquela visão pela primeira vez, deixou o território dos Homens-Fera para procurar um curandeiro. Ela também diz que sua mãe não abre os olhos há muito tempo e ela precisava garantir que Linger não caísse, para que pudesse pedir a um curandeiro para salvar sua mãe. Ken pergunta por que ela não pediu a Ururu ou Orga, e ela diz que é porque eles não conseguem lutar. Suzane pergunta por que ela não falou com Rose, mas isso é bem autoexplicativo, né? E só deixou apenas com Ken, mas Suzane acredita que ele talvez não possa ir, pois tem outra missão. Ken acredita que passará pelo território dos Homens-Fera em sua jornada. Então ele pede a Mako para esperar enquanto discute isso com Rose. Rose diz que a falta de um oráculo do tempo pode causar uma guerra civil entre os Homens-Fera. Então ela sai para informar o rei e ver se podem fazer algo pela mãe de Mako. Quando Ken retorna a Mako, ela já sabe o que aconteceu devido às suas habilidades, então agradece a Ken pela ajuda e vai embora. À noite, os outros membros da equipe de resgate comem como animais, mas a Cavaleira Negra senta ali, arrependida de cada escolha que a levou até ali. Ken se junta a ela e lhe dá um diário, assim como Rose lhe deu um no seu primeiro dia, e isso a faz corar. Com isso, ela continuou seu treino nos dias seguintes, e Ken se juntou a ela um dia para levantar seu moral, fazendo-a perceber que ele é um boss de raid. Dias depois, ela ouviu fortes baques vindo da floresta e pulou o treino para investigar, apenas para descobrir que eram de Rose socando Ken no estômago. Rose grita com Ken porque ele não desvia dos ataques dela, mas Ken argumenta que ela muda os ataques toda hora. Depois de gritarem um com o outro, eles recomeçam, e Ken consegue desviar dela pela primeira vez, apenas para baixar a guarda e levar outro soco.
Apesar disso, ele se anima porque finalmente passou e a Cavaleira Negra fica aterrorizada com o quão louco ele realmente é. Mais tarde, enquanto ele descansa com ela diz que ele está se tornando um monstro como Rose, o que o faz sorrir de lado. Ele então pergunta o nome dela, e mesmo sendo bem tarde para perguntar, ela timidamente diz que é Falm. Nisso, Blurin aparece, e Ken se distrai com ele, deixando Falm chateada porque ele não reagiu ao ela dizer seu nome. Frustrada, ela sai correndo o mais rápido que pode, apenas para desmaiar e dormir durante a refeição. Naquela noite, Falm se esgueira pelos corredores e ouve Rose informando Ken sobre sua missão de entregar a carta do rei. No dia seguinte, enquanto ela faz sua corrida matinal, Ken leva a Mako à sala do trono, onde Lloyd se curva a ela e a agradece por salvar o reino deles. Ele então diz a Ken para ir à nação de Melark para entregar a carta, e escolheu esta nação por ser perto do território dos Homens-Fera. Depois, o Elsie lhe dá informações detalhadas sobre sua rota. Ele deve visitar 3 nações para entregar as cartas antes de ir ao território dos Homens-Fera para ajudar a mãe de Amako. Ela também revela que ela e os outros heróis o acompanharão ao primeiro destino, após o qual ele seguirá com Amako e os cavaleiros de sua escolha. Ken escolhe Iruku como seu primeiro cavaleiro, e ele humildemente aceita a missão. Bem, ela então pergunta a Ken sobre seu segundo cavaleiro, e ele aponta para seu Úrsula Bilbu, Blueran. Enquanto isso, Felm está correndo e Rose a alcança, acreditando que ela estava indo para o território demoníaco para contar sobre a missão de Ken. No entanto, ela também vê que Felm havia pegado uma rota diferente, o que significa que ela estava apenas treinando. Felm então pergunta por que ela não está preocupada com Ken indo longe sozinho, e Rose diz, confiante, que seria preciso um exército para sequer arranhar alguém do calibre de Ken. Ela então pergunta a Felm se ela planejava seguir Ken em sua jornada, porque ela é obcecada por ele. Mas Felm diz que não, que está apenas cansada de viver uma vida tão difícil, fazendo Rose dar um tapa na bunda dela e declarar que é hora de levá-la para um lugar especial. Naquela noite, Ken diz a Felm que partirá amanhã e pergunta, brincando, se ela vai sentir falta dele. Ao ouvir isso, Felm se irrita porque ele vai escapar do treino pesado de Rose, enquanto ela está presa, e começa a chutá-lo. Depois que ela sai, Rose aparece e diz a Ken que outras nações desprezam curandeiros, então, se alguém tentar intimidá-lo, ele tem permissão total para arrebentá-los. Ela também reconhece que essa jornada o mudará muito, então ela diz que espera grandes coisas dele antes de partir. Isso faz Ken lacrimejar de novo, ele enxuga as lágrimas e admite que é grato por ter alguém tão grandiosa quanto Rose com expectativas sobre ele. No dia seguinte, ele encontra Orga e Ururu, que lhe desejam o melhor. Enquanto isso, Kazuki e Suzane se despedem de Celia e juntos partem nessa jornada para conhecer novas pessoas. Enquanto isso, Rose leva Felm ao pico com vista para a escuridão de Linger para submetê-la ao mesmo teste que Ken passou com louvor. Ken está em sua carruagem e olha para trás para vê-los no pico, mas então ele olha para seus amigos, animado para começar essa nova aventura com eles. É isso por este vídeo. Deixe um like se gostou e assista a este vídeo na tela.